Você já entrou numa loja de produtos de beleza e se deparou com aquela prateleira enorme de pincéis e se perguntou: meu Deus, qual realmente eu vou precisar usar no meu dia a dia? Então essa videoaula é para você. Eu vou te ensinar como montar um kit básico de pincéis e te explicar para que cada um deles vai servir. Mas antes da nossa videoaula começar, eu já peço para você, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aqui embaixo. Não esqueça de ativar o sininho de notificação para o YouTube avisar você quando a gente postar um novo vídeo. Corre lá nas nossas redes sociais, que lá a gente posta sempre novidades novas. Deixe seu gostei para o YouTube entender que você gosta do nosso conteúdo. Então, sem mais delongas, vamos lá para a nossa videoaula. Bom, meus amores, para dar início à nossa primeira videoaula do canal, a gente vai falar um pouquinho sobre o kit básico de pincéis que todo mundo tem que ter em casa para fazer aquela automaquiagem bem perfeitinha, com um ar bem profissional, e para que cada pincel serve. Então, para começar, a gente vai começar falando sobre o kit básico para preparação de pele. Então, para dar início, a gente vai começar falando desse pincelzinho de aplicação de base, que é esse pincelzinho Kabuki, que ele tem um corte um pouquinho mais reto, tá vendo? E ele é bem fofinho, as cerdas dele é bem macia. Esse pincel, ele é um pincel de aplicação de base, tá? E o porquê que você tem que usar ele para aplicação da base? Porque ele não marca as linhas de expressões do rosto. Então ele vai te dar uma cobertura um pouco mais profissional, aquela cobertura mais harmônica no rosto. E ele não tem a necessidade de você usar tanto produto assim, porque ele tem uma facilidade muito grande na hora de espalhar a base pelo rosto todo. Então ele vai te ajudar muito nessa questão. Esse daqui é o A33 da Macrylan, tá vendo? Ele é um pincel bem fofinho. E esse pincel não pode faltar de forma alguma na sua necessaire, tá, meninas? Agora, continuando nessa mesma linha de preparação de pele, a gente vai falar do nosso queridinho dos maquiadores, que é o pincelzinho Dual Fiber, tá vendo? O porquê que esse pincel ele é tão queridinho por nós maquiadores. Ele é um pincel bem coringa, tá? Ele é um pincel que ele serve tanto para aplicação de hidratante, base, corretivo, pó, sombra. Então ele vai te facilitar muito porque ele tem várias funcionalidades, tá? Ele é um pincelzinho, ó, que ele é bem macio, tá vendo? Ele é um pincelzinho bem macio. E o porquê que ele é tão perfeitinho assim? Porque na hora da aplicação do produto, ele te dá um ar muito mais natural. Ele te dá aquele efeito de pele natural, aquele efeito de sombreamento natural, porque ele já aplica e esfuma o produto ao mesmo tempo. Então, ele vai facilitar muito a sua vida, tá? Esse daqui, ele é o 013 da Macrylan, tá? Que ele é um Dual Fiber mais pequenininho. Existem Dual Fiber de todos os tamanhos, de todas as formas, mas esse daqui é um pincel que seria bem interessante para vocês que estão iniciando nesse processo de automaquiagem, que não pode faltar na sua necessaire. Agora o nosso terceiro pincel é o pincelzinho fofinho de aplicação de pó compacto ou pó solto, tá? Esse daqui é o 01 da Macrylan também, tá vendo? Esse pincel ele é muito gostoso porque ele é muito fofinho, você passa no rosto assim, ó, e ele vai te já dando aquela cobertura super uniforme, aquele acabamento super esfumadinho, tá? É muito bom para fazer a selagem da base, para fazer a aplicação do pó. Então, esse pincel de forma alguma pode faltar na necessaire de vocês. O nosso quarto pincel é esse pincelzinho aqui, que é o 02 da Macrylan. Esse pincelzinho, ele vai ter uma dupla... me fugiu a palavra agora. Ele vai te dar uma dupla utilidade. Ele serve tanto para aplicação de contorno quanto para aplicação de blush, tá? Vocês podem perceber que ele tem um cortezinho um pouco mais na diagonal, ele tem um cortezinho mais chanfrado, porém ele é um pincel bem fofinho, tá vendo?
As cerdas dele é bem fofinha. E o porquê que esse corte mais chanfrado, esse corte mais na diagonal vai facilitar muito a sua vida. Porque vocês podem perceber, ó, que na hora que eu coloco na minha maçã do rosto, ele já se encaixa perfeitamente, fazendo o desenho certinho de onde a gente tem que passar o produto. Então ele é um pincel muito bom, tá? Não pode faltar de forma alguma. Esse daqui é o da Macrylan, é o 02, tá? E agora, para finalizar, os pincéis de preparação de pele, eu te apresento esse pincelzinho aqui, que é um pincelzinho para iluminador. Tá vendo? Que ele tem um formato um pouco mais cônico. Ele é um pincel bem macio, tá vendo? Esse daqui, ele é o A28 da Macrylan e ele é um pincel para iluminador, tá? Ele é como se fosse um pincelzinho de esfumado, porém ele é um pouco maiorzinho, um pouco mais fofinho, tá? Porque na hora de você aplicar o iluminador na maçãzinha do rosto, ele já vai fazer a aplicação e vai esfumar ao mesmo tempo. Então ele vai facilitar muito, muito a aplicação do produto, tá? Bom, finalizando os pincéis de preparação de pele, agora a gente vai para a parte de olho, correção de sobrancelha. E o primeiro pincelzinho que não pode faltar no kitzinho de vocês é esse pincelzinho pequenininho, que é esse pincelzinho mais chanfrado, tá vendo? Que ele tem um corte um pouquinho mais reto, é um pincel bem fininho. Esse daqui é o 08 da Macrylan. Esse pincel é um pincel de correção de sobrancelha, tá? Ele pode ser usado também para aplicação de delineador em gel, mas eu gosto muito de usar ele para fazer a correção da sobrancelha. Por quê? Por ele ter esse cortezinho mais chanfradinho, mais na diagonal, na hora que você encosta ele na sua sobrancelha, ele já te dá o formato do arqueamento da sobrancelha bem certinho. E ele te dá uma precisão de aplicação do produto muito mais precisa, tá? Continuando nessa linha de sobrancelha, a gente tem esse pincelzinho, que é um pincelzinho de corretivo. Esse daqui ele tem um cortezinho um pouco mais retinho. Ele é um pincelzinho de cerdas sintéticas, tá? É como se fosse aquele pincelzinho língua de gato, mas ele tem um corte mais reto. Ele não tem um corte tão amendoado, tão redondinho assim, tá? Esse daqui é o 016 da Macrylan. Porque eu gosto muito desse pincelzinho e indico sempre para as minhas alunas de automaquiagem para estar tendo no seu kitzinho básico de pincéis. Porque na hora de você fazer o recorte da sua sobrancelha, você pode perceber que ele se encaixa perfeitamente aqui embaixo, para fazer um risquinho bem preciso, um risquinho bem retinho, tá? Tanto nessa parte do recorte da sobrancelha, quanto para a parte de aplicação de corretivo na parte inferior dos olhos, na parte da olheira, ele é muito bom, tá? Para fazer a aplicação. Agora, pra gente construir aquele olho maravilhoso, aquele esfumado bonito, o primeiro pincel que eu te indico você ter é esse pincelzinho de precisão. Tá vendo que ele é um pincelzinho um pouco mais pequenininho, um pincelzinho gordinho, um pouco mais pequenininho, tá vendo? Ele é um pincelzinho fofinho também, só que ele não serve para esfumado, ele serve mais para depositar a sombra na pálpebra móvel e fazer esses cantinhos mais pertinho dos cílios, a raiz dos cílios, dar aquela esfumadinha na raiz dos cílios, tá? Esse daqui é o 022 da Macrylan, que ele é um pincelzinho mais fofinho, porém ele é um pincel de precisão, tá bom? Agora, para finalizar esse kit de pincéis, a gente vai falar sobre o queridinho, né, dos pincéis, que é o pincel de esfumado. Eu trouxe esse daqui para vocês, tá vendo que ele é um pincel de esfumado, ele é um pincel bem fofinho, tá vendo que ele tem um recorte mais arredondado. Ó, você pode perceber que as cerdas dele é bem fofinha mesmo, bem fofinha. E esse pincel, ele é um pincel muito prático para marcação de côncavo, para tirar toda a marcação da maquiagem e fazer aquele esfumado bem perfeito. Porém, vocês podem perceber que ele é um pincel um pouco maiorzinho. Existem pincéis de esfumar de todos os tamanhos, de todas as formas possíveis.
Se você está começando nessa questão de automaquiagem, de se maquiar e tudo mais, eu te indicaria um pincel de esfumar um pouco menorzinho. Por quê? Ele não vai invadir tanto a área do côncavo assim. Então, na hora de você fazer o esfumado no olho, dando esse movimento mais circular, esse movimento de vai e vem, você não vai espalhar tanto a sua sombra assim. Já esses daqui esse daqui que é um pouquinho maior, você tem que ter um controle um pouco maior na hora da aplicação, tá bom? Então, meninas, esses foram o kitzinho de pincéis que vocês têm que ter na sua necessaire. Porém, agora eu vou dar um bônus para vocês, né? Porque a gente gosta disso. Então, agora a gente vai falar das esponjinhas. Quais são os benefícios das esponjinhas? A gente tem esponjinhas de todos os tamanhos, de todas as formas, de todas as maneiras possíveis. Ó, eu vou mostrar aqui algumas para vocês. Tá vendo que essa daqui ela tem um cortezinho um pouco mais oval. Tá vendo? A gente tem essa daqui que ela é tipo um conezinho, que ela tem essa pontinha, que ela encaixa muito bem nesses cantinhos do rosto, na voltinha do nariz, no cantinho do olho, para fazer o esfumado do produto. A gente tem essa daqui que é uma esponjinha um pouco mais quadradinha, tá vendo? Bem fininha, que serve para aplicação de pó. Aquele pó solto, pó translúcido, que ele serve muito na hora de selar o produto. Então, ela vai te ajudar muito. E tem essa daqui que a gente chama que é uma esponjinha bem coringa. Por quê? Ela tem esse formatozinho aqui, ó, que é um triângulozinho, tá vendo? Porém, aqui, ó, na lateralzinha dela, ela tem já aquele cortezinho um pouco mais reto. Então, ela vai te possibilitar tanto você fazer a aplicação do produto. Vocês podem perceber que na hora que você vira ela assim, ó, ela já te dá um encaixe certinho aqui na parte inferior dos olhos, aqui no cantinho do nariz. Então, ela é uma esponjinha que tem uma utilidade muito grande, porque ela praticamente engloba todas as outras que eu mostrei para vocês em um produto só, tá bom? Então, ela é uma esponjinha muito boa. Todas essas esponjinhas que eu mostrei para vocês e todos esses produtos são da Macrilan. Eu gosto muito de trabalhar com produtos da Macrilan. Eu acho os pincéis, tanto a parte de pincel quanto a parte de esponjinha, eles são produtos muito bons e são produtos acessíveis para você montar um kit para você ter na sua necessaire, tá? Bom, meninas, então esse foi o vídeo, foi a nossa primeira videoaula. Espero que vocês gostem, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, comentem aqui embaixo, deixe seu joinha, não esqueçam de se inscrever no canal, tá? E eu vou trazer sempre videoaula aqui pra vocês. Lembrando que a gente tem vídeo novo no canal toda terça-feira. Então toda terça-feira eu vou trazer uma novidade diferente, vou tirar uma dúvida diferente de vocês. Então é isso. Grande beijo e até o próximo vídeo.